Sejam muito bem-vindos ao podcast Depois do Amém. Episódio número 2 já, Episódio 2. Caraca! Sabia que ia chegar. Gente, de antemão, eu preciso agradecer a vocês pelo... Nossa, eu não quero nem falar. Fala aí. O nosso engajamento no Instagram tem crescido, né? Com o nosso primeiro episódio, a gente superou nossas expectativas. Se você ainda não segue a gente no nosso Instagram, tá perdendo. Tá pecando. Porque tem muito conteúdo bom lá, exclusivo. Vídeo que já passou mais de 200 mil visualizações, né, Saulo? Jesus, ele tem feito coisas sobrenaturais ali no nosso Instagram. Então, acompanha a gente lá em nome de Jesus. E apoia a gente, cara, porque essa obra precisa de apoio. E se inscreva aqui no canal, você tá vendo aí embaixo. A gente precisa chegar a 500 inscritos para poder monetizar esse canal aqui. E se você quiser e gostou do que a gente tá fazendo aqui, apoie, entre em contato com a gente, apoie a gente no Instagram, né, entre em contato na direct. E porque a gente precisa de apoio, né? Glória a Deus. Se você é um microempreendedor individual, tá querendo aparecer aqui, a gente bota a tua cara aqui nessa tela pra empresa. Tá bom? A gente faz uma parceria porque a obra do Senhor precisa avançar. É verdade. E para que a gente comece a falar um pouco sobre isso, a gente precisa estabelecer uma cultura aqui, porque o podcast é Depois do Amém, tá escrito. Ele só começa depois do Amém, certo? Então, Flavinho, a gente pode orar? Podemos orar. Senhor Deus e meu Pai, toma esse podcast nas tuas mãos, Pai, que você possa nos guiar o que falaremos aqui, que trataremos, que seja debaixo da tua vontade, para que as pessoas que estão ouvindo esse podcast aqui possam ser edificadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente pode começar. Flavinho, a galera já leu ali na thumb que hoje a gente vai falar um pouco mais sobre fé e razão. Não. Fé versus razão. É isso que tá escrito. Olha na thumb, você não viu? Essa luta, existe essa batalha. Marvel e DC? Flamengo e Fluminense? A intenção desse podcast aqui hoje é mostrar que esse tema ele tem mais a ver um com o outro, né, do que de fato de forma antagônica. Exato. Ele mais se complementa, né, do que se divide em si. Tá intimamente associado. É isso que vai tentar trabalhar aqui hoje. A gente vai conseguir? Não sei. Porque esse assunto aqui, ele tem um caráter no tanto inesgotável. A gente tem um limite de hora aqui pra gente poder completar, certo? Não, mas Jesus, ele vai na frente aí. Então, mas você também tá percebendo que esse episódio aqui não tem nenhum convidado, né, Saulo? E eu pergunto, você é graduado em alguma coisa? Cara, eu não sou graduado em nada. Eu também não sou graduado em nada. Ainda. Vamos colocar o estilo não existe. Eu recebo. Mas a gente é um mero entusiasta e você que já conhece a gente sabe que a gente gosta de conversar sobre variados temas. Tudo, então a gente vai debruçar nisso aqui hoje. Se a gente errar, por favor, comente aqui. Ajude esses jovens cristãos aqui, que estão com ímpeto de auxiliar a igreja do Senhor, edificar a igreja do Senhor. É isso. Então, fé versus razão, certo? É o nosso tema de hoje. Sim, Flávio, mas eu queria que você começasse destrinchando um pouco mais sobre essa dualidade. Entendi. Existe, de fato, essa dualidade? O homem que é um homem racional, um cara cético, ele tem que se afastar da fé, ou a fé de alguma forma atrapalha o nosso pensamento crítico? Eu quero que você falasse um pouco sobre isso. Cara, você tocou em alguns pontos de tangência que eu quero trabalhar aqui mais a fundo e melhor elaborá-los. Mas antes de destrinchar cada pergunta que você fez, eu quero apoiar aqui o meu discurso a 2 versículos. O primeiro versículo, ele se encontra em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 6, que diz assim, ó: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quanto a obediência de vocês estiver completa. E o outro versículo que eu quero tratar fica lá em Provérbios, no capítulo 3, verso 5, que diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu primeiro entendimento. O que esse versículo aqui, ele está nos dando, os dois, de forma paralela? Um está falando assim, cara, todo pensamento você tem que levar cativo ao Senhor. Então a minha intenção aqui é entender como a gente pode levar todo tipo de pensamento cativo a Deus. Mas também combater, porque esse assunto, ele tem muitas nuances e perigos muito grandes, que a gente vai tratar aqui. Porque a gente não pode cair no anti-intelectualismo, né, na fase do anti-intelecto, e nem, portanto, na gnose. E por isso a gente tem que estar confiando não no nosso próprio entendimento, mas no entendimento do Senhor. Então, esses 2 versículos vão ser um norte para a gente, um panorama, de eu conseguir destrinchar o que eu tenho a trabalhar aqui agora. Então, dito isso, dizendo que a tese que fé e razão, na verdade, não estão de forma antagônicas aqui, primeiro eu quero estruturar o meu discurso em 2 partes. E me acompanhe para você poder entender. A primeira parte é entender que eu dirijo às pessoas que estão ouvindo a gente, que por algum motivo não fazem parte da fé cristã, e as pessoas costumam a comentar, né, e dizer que a fé cristã é uma fé rasa, é uma fé superficial. Porque o principal, de forma antagônica, elas colocam são teorias da evolução, e a gente vai destrinchar isso aqui melhor. Eu quero falar sobre biologia também, um pouco sobre física. Mas dizem que a fé é rasa olhando para o livro de Gênesis. Mas, em primeiro momento, eu quero aqui destrinchar o caráter e o aspecto literário do livro de Gênesis.
Porque muitas vezes a gente não vê isso. Primeiro ponto, a Bíblia, ela é um livro que tem um aspecto literário incomum. Ela não é comum como os outros livros. Por quê? Ela apresenta pontos de literariedade e pontos de também que não é tão literal assim. Sim. A gente vê, por exemplo, em Gênesis, de Gênesis 1 a 11, que é o principal foco de ser debatido aqui, que quando o homem peca, e Adão ali significa Adam, né, que é a humanidade e Eva é vida, é muito mais além de uma figura que a gente pode falar assim, que não pertence apenas ao conto de fadas, mas assim, está dizendo aí sobre a humanidade como um todo. Sim. Quando Adão peca, o que acontece é um relato muito importante, porque Deus fala assim, cara, para você comer aqui agora, você vai ter que trabalhar, e do seu suor você vai comer do pão. O que você está querendo dizer? Que eu vou pegar o pão e passar no suor e comer? Não. Claro O texto não fala sobre isso. Entender Sim. isso é entender o aspecto literário do texto. Que há duas questões aqui muito importantes, que é entender para quem o texto está sendo descrito. Quando a gente vai ver Gênesis capítulo 2, fala que o Senhor, ele criou os céus e a terra. Né? Na verdade, o primeiro capítulo fala que Deus criou tudo, né? Haja luz, e houve luz. Mas só depois a gente vai ver que os astros, os luminares foram criados. Aí você fala, opa, como assim? Se o Sol e a Lua, exemplo, foram criados só no quarto dia, como é que eu tenho a noção de dia 1, dia 2, dia 3, sem o luminar? Sim. Então essa noção de literariedade nesse sentido aqui é quebrada. Sim. E repare que eu não estou fazendo uma crítica aqui à pessoa que compreende da Terra Velha, da Terra Jovem, não estou dizendo sobre isso, sobre design inteligente de novo, a gente vai tratar sobre isso indo melhor daqui a pouco. Mas é necessário entender o propósito do texto, porque a gente tem a noção em anacrônica, que é um erro que a gente comete quando faz isso, de acreditar que quando o texto está sendo escrito, todos os textos do Pentateuco, e principalmente aqui, Gênesis, que está sendo escrito para o mestre de biologia, de física, de história da academia. E não é assim. Tem um propósito para aquele pessoal daquela época ali. Por exemplo, quando ele fala do Sol, ele está falando, né, de forma diferente, vou pegar o termo em hebraico, que o Sol, para aqueles povos ali, era uma divindade. Então, quando ele fala que o Senhor criou o Sol, que é anterior ao Sol, ele está quebrando esse conceito. É muito mais revelando a idolatria de como um ser de dimensão maior se revela ao seu povo em determinado conceito e propósito do que uma forma literária nesse primeiro princípio. Então, a gente entendeu isso, entender que o aspecto literário do texto é muito importante, isso já desmente algumas coisas, porque a pessoa não pode refutar a racionalidade da fé em virtude de um texto que tem outro propósito. Isso é Compreende? importante. Eu compreendo, cara. E o que você disse, pra mim, faz total sentido, irmão. Porque isso corrobora com esse anti-intelectualismo que você pressupõe, né? Que você Exatamente. disse pra gente. Porque hoje é muito difícil a gente abrir a Bíblia num debate explícito e citar o livro de Gênesis, por exemplo. Porque a gente cai nessa ideia de que a Bíblia, ela parece ser menos importante do que o evolucionismo, por exemplo. Ou do Importante que isso. teorias filosóficas e tudo mais. Mas eu não acho que a Bíblia deveria ser tratada como um escrito literário menos importante do que esses aí que você citou, Não, entendeu? o que você falou é muito importante e aqui está começando a caminhar para onde o assunto vai atingir o seu ápice. Sim. Por quê? Aí surge então a grande pergunta. Crer em Deus, então, é racional? Cara, isso é uma pergunta forte. Então, Já dá um corte aqui. crer em Deus, a crença em Deus é algo racional? A gente entendeu que a gente não pode refutar o evangelho, o cristianismo, pela plausibilidade do texto. Eu estou nem falando aqui de manuscritologia, de canon bíblico ou formação, mas estou falando de forma como o aspecto literário se dá. Mas será que crer em Deus é racional? O que você acha? Cara, eu acho que também é. Caraca, você é um cara muito bom. Eu acho que também é, irmão. Porque eu acredito na menção do apóstolo Paulo que a nossa fé é uma fé de ciência mesmo. E do termo ciência como ele é, né? Então, aí agora é o ponto que eu quero aqui, né, de novo, deixar mais palatável, a gente entrar em temas mais profundos da filosofia, que é o seguinte, de novo, a gente já desmentiu o caráter, na verdade a gente propôs esse caráter de ser antagônico, fé e razão, e isso vai ficar muito mais explícito conforme a gente for caminhando aqui nessa conversa. Eu sei que eu tô prometendo muita coisa, mas você fica aí parado e assistindo, que você Eu vai sei saber. que tu tá lavando a louça enquanto tá assistindo, você tá ouvindo uma... Presta atenção Preste no fato. atenção aqui, porque essa conversa aqui vai expandir mentes. Mas preste atenção, Saulo. Vejamos, portanto, o seguinte. Se eu falo, haja luz. A gente sempre conversou sobre isso, né? Se Sim. vocês até escutaram. E vamos imaginar uma hipótese, um cenário que nada há, certo? Nada há. E a concepção de nada já é por caráter meramente filosófico. Se existe uma reação direta para que algo aconteça, existe uma ordem para isso e não existe nada, a reação mais natural de um organismo é que haja, entre aspas, uma grande explosão. Sim. Isso é sujeitar a Bíblia à autoridade da ciência? Não.
Calma que eu ainda vou chegar lá. Mas eu tô Tá. dizendo que não necessariamente as coisas precisam ser antagônicas entre si. Exatamente. Eu acho que existe esse ponto de complemento, né, cara? Eu ouvi o Emílio Garofalo Neto falando sobre isso uma vez. Por que o Big Bang, ele teria Tem que que ser... ser algo que é rival. Entendeu? Por que que Deus não criou tudo através de uma palavra e as coisas explodiram, tá ligado? E Exatamente. aconteceu, né? Então, assim, o Rodrigo Silva, ele tem um livro que é muito famoso, que ele trata sobre o ceticismo da fé. Foi o que você me perguntou de esse primeiro livro é bom. momento, certo? Sim. E nesse ceticismo da fé, ele apresenta a seguinte ideia, aqui já é um resumo do livro para quem ainda não leu, que ele fala assim, cara, a fé, ela é racional, porque se ela não for racional, não é fé, é fideísmo ou crendice. Qual a diferença disso? O fideísmo é uma opinião, uma crença cega, assim como a crendice, que eu acredito em qualquer coisa. A fé, como o Rodrigo Silva defende, ela tem que ter um caráter racional. E ele cita, por exemplo, Machado de Assis com a história de Rubião, que Rubião, ele é muito mais crédulo do que ingênuo. Sim. E isso é crendice, e não é uma coisa que é fé racional. Partindo desse princípio, entendendo a racionalidade da fé, isso é um ponto que é muito importante, a gente pode mergulhar na academia e entender alguns conceitos a partir disso. Por quê? Existem filósofos cristãos e que isso a gente vai ter dentro da filosofia cristã, que vão se debruçar em cima disso. Quais são eles? O Richard Swinburne e o Alvin Plantinga. Já ouviu falar neles? Plantinga. É interessantíssimo. Ele mergulha um pouco mais na ontologia, né? Ele fala um Exato, pouco mais sobre exato. esses Plantinga é seres. muito conhecido nesse sentido. Que eles traçam um caminho para que a gente possa entender melhor sobre a racionalidade. Porém, eles fazem isso de forma diferente. De novo, lembra que eu falei que isso não é um caráter antagônico necessariamente? Fé e razão, Sim. elas são mais intimamente associadas do que meramente dispostas ao contrário, né, de forma antagônica. Vejamos, por exemplo, se eu falo que isso é uma conversão matemática, que 10 elevado a 50, ou seja, uma notação, isso, por conversão matemática, é um número impossível. É um número seguido de 50 zeros. Sim, sim. A probabilidade disso acontecer, quando a gente fala no campo da probabilidade, isso é impossível, porque é um número seguido de 50 zeros. Só que, se a gente for fazer um panorama geral da criação divina e entender de forma consonante todas as condições que levaram ao surgimento da forma como que é, por que a gente tem 2 braços e não 3? Por que a gente é base de carbono e não de silício? Por que existe vida? Isso vai chegar num número na casa de 10 elevado a 136. Repara que isso Repara que se houvesse 10 elevado a 51, já seria 10 vezes o impossível. Sim. Agora, tem... Então, 10 elevado a 136 é uma parada muito, muito extensa. Sim. E aqui eu quero nomear, por exemplo, antes de se debruçar sobre Plantinga e Richard Seymour. Eu quero debruçar aqui, por exemplo, eu lembro em 2021, Saulo, que uma fala do Felipe Castanheira ficou muito famosa. Nossa. Que ele falava acerca de que aquele que crê em Deus, ou seja, baseado na crença, dava a entender, né? Que a crença em Deus é algo de quem não estuda ciência. Exatamente, cara. Isso aí foi um problema na época, cara. Eu lembro que muitos teólogos relevantes se levantaram pra falar sobre isso. O próprio Iago Martins, que pra gente... Nossa, Isso aí eu não tenho o que falar. Ele vai estar sentado nessa cadeira, tá? É o profético, em nome de Jesus. Se levantaram pra falar sobre isso, porque parece que aqueles que se debruçam pra estudar teologia de verdade são menos intelectuais do que aqueles que não fazem. Exatamente. Entendeu? E eu não concordo com isso, cara. Acho que no nosso campo acadêmico tem diversos teólogos que são inteligentíssimos. Só que não fura a bolha, né? E aí a gente vai entrar nesse ponto aí. Sim. E aí o Filipe Castanheira ele dá a entender que quem crê em Deus é alguém que não estuda ciência. E a gente vai ver, cara, sempre quando coloca, isso tá em voga, né? Um cristão contra 30 ateus e etc e tal. A gente vê que o cara que é ateu, ou alguém que se mantém à ciência em um podcast, é alguém que se mantém naquela postura que a ciência é contraposta à fé. Sim. Só que quando a gente vai fazer mergulhar na academia, não é isso que acontece. Não é isso que tá dizendo, tá ligado? Isso é muito diferente. E aí, por que eu falo isso? Porque quem é ateu se atém a essa questão? Porque a pessoa começa a pensar, poxa, quanto mais eu estudo, quanto mais eu avanço na sociedade científica, isso quer dizer que Deus se torna menos necessário? Ou seja, Deus é um Deus das lacunas, e isso aí é um grande perigo. Porque a intenção aqui não é associar Deus às lacunas da fé, não é sobre isso. Sim. Mas entender a realidade como Deus criou. E a gente vai falar aqui sobre a evangelização da mente, como que as coisas se comportam. Enfim, Abraham, mas ainda vou citar isso aí, a gente vai trabalhar isso melhor. Sim. Continuando. Aí, Plantinga, que é um grande filósofo cristão, o que ele faz? Isso aqui, pra mim, é sublime, o que ele faz na academia. Ele fala assim, cara, eu sou cristão. Isso lá no século XX, tá? Sim. Eu sou cristão, na época que tá tudo, assim, efervescendo no ateísmo, o positivismo tá tomando conta da academia. Por quê? O positivismo metodológico, ele propõe que uma coisa só se torna autoevidente a partir do momento que eu vejo, que eu tenho uma evidência disso, né? Isso vem lá atrás com o George Berkeley, a gente falou sobre isso. Sim. Né? Que é a ideia de
o mundo perceptível. Então, o positivismo está tomando conta da academia, né? E aí, Plant vai falar assim, cara, eu sou cristão. Sabe o que eu vou Inclusive fazer? no Brasil também, né? A gente vai chegar, exatamente, no Brasil, porque virou cientificismo, né? Isso é o grande perigo. Mas assim, quando a gente fala assim, cara, eu sou cristão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ciência e vou entender melhor os meus dogmas e conceitos do cristianismo. Nossa. E ao fazer isso, cara, ele pega aqui o argumento ontológico do Santo Anselmo do século XI. Só que ele faz isso diante de uma lógica modal, que é um argumento muito sofisticado matemático, que ele pega a lógica matemática, aplica um argumento ontológico, e quem é o acadêmico que está de fora, você fala assim, poxa, isso aqui eu não posso desconsiderar, isso aqui eu não posso ignorar. Então, Plantinga começa a ter mais reconhecimento na academia, porque ele trabalha sobre isso. Só que, entenda, eu já citei aqui alguns exemplos de probabilidade para você, da existência de Deus ou não. A gente está trabalhando aqui no conceito que é mais denso aqui, diante da pergunta que a gente fez, se crer em Deus é racional. Mas existem dois tipos de diferenciações que eu quero fazer aqui. Por quê? Apesar de Plantinga e Richard Swinburne são esses expoentes na academia que a gente pode ter, eles tratam a racionalidade de forma diferente. E aqui que é o grande ponto. Por quê? O Richard Swinburne, ele propõe a racionalidade a partir do método bayesiano, que é de evidência. Ele fala sobre a relação de causa e efeito, forças gravitacionais, relação física. E a gente consegue entender, e há evidências para tal, que provar nesse sentido que a crença em Deus é racional. Há, a partir disso, desse método de crer em Deus racionalmente, né, da fé ser racional. Coisa mais empírica, né? Empírica mesmo, há esse método a trabalhar dessa forma. Porém, coisa que a gente não se atenta, né, pelo menos quem ainda não conseguiu ler Plantinga, é que ele propõe uma outra noção de racionalidade que é muito importante, que é a crença em propriedades básicas. O que é isso? Fala meu português para eu poder entender. Eu vou explicar. A crença em propriedades básicas ela se manifesta da seguinte maneira. A gente está conversando aqui e eu não preciso de uma prova autossuficiente para entender que você tem uma mente. Entendi, cara. Isso é muito profundo. Pensar isso no século XIX é complicado, filho. Tem gente que veio para muito... Tem uns caras que Deus derrama um negócio, né? Que é diferente. Que vê uma maçã caindo, a gravidade do nada. É diferente. Enfim. E Plantinga ele trabalha sobre isso. Eu não preciso de uma prova concreta para afirmar a existência de um passado. Sim. Mesmo assim eu creio, mesmo assim isso se torna real, porque é racional pensar que existe um passado. Então, através do conceito de propriedade básica, é possível também definir uma racionalidade que ela não é baseada no conceito de prova autoevidente. Então, eu consigo tanto entender que a crença é racional em virtude do método, quanto entender que a crença é racional em virtude da propriedade básica. Que eu não preciso de evidência clara para provar que outra coisa de fato é uma realidade. Sim. E se a gente pode aplicar esse método filosófico para diversas coisas do nosso mundo cotidiano, por que a gente não pode fazer isso da forma teológica? Cara, eu acho que isso se aplica a uma exemplificação do pastor Felipe Torres, cara. Que eu gosto muito de ouvir. Grande Felipe Torres. Nossa, máquina. Ele diz que, por exemplo, se a gente sair do nosso quarto deixando todo bagunçado e ao retornar ao quarto novamente ele tá arrumado, isso pressupõe pessoalidade. Exato. Ou seja, eu não preciso empiricamente provar que alguém passou por lá, mas eu pressuponho que alguém passou, porque as duas roupas não vão brigar e vão se auto-arrumar, entendeu? Exato. Eu acho que é um pouco sobre isso que você está querendo dizer. Né? Exatamente. E assim, isso é muito interessante, porque isso nos retrata que existe trabalho sério sendo feito na academia. Sim. Tá entendendo? Porque se a gente pegar, por exemplo, a década de 60 e 70, a revista Times, ela coloca de manchete a seguinte propaganda: Deus está morto. Como um caráter de uma... A gente tem um filme sobre isso, né? Sim, sim. É baseado nesse conceito, de caráter que Deus havia morrido na faculdade, com base no positivismo ideológico e de tudo mais metodológico. Só que nos anos 80, a gente tem uma virada de chave aí, que é Deus está dentro da academia. Deus está voltando para dentro da academia. E isso é a manchete da revista Times também. Sim. Só que eu te pergunto, por que essa questão... Porque hoje, Salu, talvez de uma forma ou de outra, acho que a gente nunca viveu um momento na academia tão... como eu posso dizer, robusto, embasado de argumentos sobre a crença de Deus ser racional ou não, do que outra era. Isso nunca aconteceu. Sim. E por que eu falo isso? Porque não somente a crença em Deus é respeitável, mas como argumentos para dar razões, ou seja, a razoabilidade da existência divina. Está na academia. Você pega a filosofia da região, a filosofia
né, da linguagem, você vê que isso é claramente respeitado. Só que quando a gente vai ver esse canal de podcast, ou até conversas que a gente tem com nossos amigos, a gente vê que a crença em Deus é jogada para escanteio, como se fosse um conto de fadas, o conto do Papai Noel sendo a mesma coisa, sabe? Mas tu não acha que tem uma cultura do anti-intelectualismo, principalmente dentro da igreja cristã, assim? Porque, por exemplo, Flávio, eu vou falar pra você. Hoje uma coisa que tá bastante em voga é essa ideia do cristão não precisar entrar numa universidade pública, ou que ainda que a fé dele será testada se ele entrar. Eu acho que tá incutido em nós essa volição de não querer estudar ou não querer entender, porque isso parece que vai fazer com que eu me afaste de Deus. Perfeito. A fé, ela... Mano, agora eu quero que tu me responda agora. Esquece todo mundo que tá vendo a gente. Eu quero que tu me responda claramente, irmão. Tu acha que a intelectualidade, ela tem um poder de me apartar de Deus? Caraca. A resposta para isso, eu vou te dizer que é não. E a gente vai trabalhar sobre isso. Eu gostei muito da sua pergunta, porque ela vai direto ao ponto que a gente quer trabalhar aqui. Porque é entender que o conhecimento não me afasta de Deus. Pelo contrário, ele pode me dar chances de conhecê-lo mais ainda. E a gente vai trabalhar isso. E aí, a resposta para isso também é plântica. Ou seja, eu te dar a resposta assim, a crença em Deus é racional? Eu não vou te dar essa resposta com argumento. Porque eu acabei de te mostrar que, pela propriedade básica, não preciso de argumento para provar que a crença de Deus é racional ou não. Sim. Porque a gente tem crenças no nosso dia a dia de imaginar coisas que nem são 100% fatos. Por exemplo, eu posso acreditar que eu não estou indo numa Matrix. Eu tenho prova com isso? Não tem. Mas isso não é racional? É. Sim. Entendeu? E assim, uma coisa que é muito interessante, porque o que me choca é isso, né? Porque entender, poxa, será que vai me afastar da igreja, vai me afastar? Porque esse é o nosso medo, né? E não é isso que ocorre. Você sabe por quê? E uma coisa que é até interessante isso, que eu quero citar até um ateu. Talvez o ateu mais conhecido hoje no mundo, vivo, o cara que tem o maior trabalho sério de filosofia, é um cara chamado Graham Ope. E o Graham Ope, ele diz assim, que a fé teísta, ela não é só possível, mas é possível ter uma fé racional teísta. Nossa. Então, um ateu tá falando que a fé em Deus ela pode ser racional. Entenda, racional aqui, gente, não é meramente o conhecimento. Não é meramente a autoevidência. Eu já mostrei isso para vocês. Mas o cara tá falando, um ateu tá falando que isso é possível, por que nos conversas, nos debates que a gente tá tendo por aí, nos podcasts, ela é jogada tanto para escanteio assim? E é que você falou, isso surge porque a igreja entende que ela deve se opor muitas das vezes a uma estratégia de não ir a esses ambientes para que ela possa se resguardar. Só que isso, para mim, é um desrespeito muito grande. Sim. Porque Plantinga, Richard Swinburne, você tem o Nicholas Walter Stoff, você tem em Oxford muitos elementos de filosofia cristã. Por que filosofia da religião? O que é filosofia da religião? A filosofia da religião é você pegar elementos de outros tipos de filosofia, que é a filosofia epistemológica, a filosofia da linguagem, a filosofia da ciência. Porque a filosofia, ela é, de caráter geral, a ciência última. Ela pergunta o porquê, o que é as coisas. Sim. A filosofia, ela tem um caráter de ser filosofia da filosofia. E é pegar essas ferramentas e combater muitas das coisas. E repara que, aí eu vou citar aqui um livro que eu sou muito fã, que é Filosofia e Cosmovisão Cristã, inclusive está na sua segunda edição. Esse livro que é do William Lane Craig e do Moran, que ele trata justamente isso. Tem algumas frases do Malek nesse livro também, que a ideia, cara, é que o cristão, ele não é alguém desmiolado. Sim. A gente já entendeu isso. Porque crer em Deus, aí resumo, crer em Deus não é uma crença em conto de fadas. Ela é racional. A gente não pode desacreditar disso. E aqui minha conversa se dirige primeiramente à pessoa que acha o oposto. Sim. Antes de chegar na igreja e entender a parte da igreja de fazer a oposição ao intelecto, eu quero que as pessoas que fazem oposição ao cristianismo por conta de acreditar que é um conto de fadas mudem de ideia. Porque crer em Deus, por natureza, é racional. É racional. Exatamente. Só que, no livro do William Lane Craig, eu fiz aqui algumas anotações, ele defende isso, cara. Você tá achando que ser cristão é ser desmiolado? Não é sobre isso. E aí entra o perigo da gente. Por quê? Existe aqui o falso eruditismo. E a gente quer muitas das vezes fazer parte disso. Porque ao invés de a gente produzir filosofia, que é ocupar o espaço de que figuras como Richard Swinburne e o Plantinga ocuparam na academia, que traçaram um caminho pra gente que hoje você tem plausibilidade nos argumentos. E a gente não tem aproveitado muito bem essa oportunidade que eles fizeram. A materialidade é uma coisa muito mais fácil de você conseguir material e busca por estudo mesmo. Cara, esses caras traçaram um caminho no século XX para quem chegue hoje possa estar lá falando o filosofês e a gente não tá utilizando isso.
O Felipe Torres, cara, ele tem um livro que eu gosto muito também. Não sei se o título é esse, tá? Depois vocês me corrigem aqui embaixo. Acho que é O Cristão e a Filosofia, ou Por que o Cristão tem que estudar filosofia. Uma parada Não assim. sei. O livro é muito interessante. Ele fala justamente sobre isso que você está citando aqui. Ele fala sobre a importância do cristão ele deter esse arcabouço intelectual, irmão. Não é só por apologética, não. Não é só para Não é defender a isso. fé, mas é para que ele possa conversar sobre todas as coisas que o mundo tentar colocar sobre uma mesa. Você tá Ou ligado. seja, não existe um assunto, irmão, não existe um assunto que a Bíblia não permeie ou não tangencie. É sobre isso que ele trata no livro dele. E eu acho que isso passa pelo aspecto filosófico, que é você olhar, entender e compreender que Deus já desenvolveu um entendimento prévio daquilo que você pressupõe entender. E isso que você falou toca um ponto tangente que a gente vai tratar, mas o que você falou por último acho que é muito crucial. Porque, veja, por exemplo, você falou que Deus deu esse pressuposto, né? Sim. O que é ciência? Caramba, Flávio. Porque a etimologia, não sei, você vai ter que trazer Você isso aí. concorda comigo aí que ciência nada mais é do que ter ciência? É, A palavra já não está dizendo... sim, sim. É autoexplicativo, né? Exato. Isso é uma faculdade cognitiva que a gente possui, né? Ter Sim. ciência. Mas como que eu posso ter ciência de algo se eu não fui projetado para tê-la? Então, quando eu falo da falta de razão de acreditar em Deus de forma racional, né? Ou então não me comportar e relacionar com as esferas, vou ter que provar que essa faculdade cognitiva ela é errônea. E como que eu provo isso? Provando a não existência de Deus. É possível provar a não existência de Deus? Não. Não. Isso Assim como também a gente pode cair num argumento aqui que não é possível provar a existência de Deus. Sim. Mas para você... Entenda isso. Eu acho que esse argumento ainda é mais forte. Para eu provar a falta de faculdade cognitiva para eu ser racional pelas minhas próprias propriedades básicas, como Plantinga diz, eu tenho que provar que essa faculdade cognitiva ela está intimamente associada com a criação divina. E se a criação divina não existir, ela não existe. Então, você vai cair dentro do mesmo cerco de que essa fé é uma fé racional e de que Deus, de fato, existe, né? A grande questão, que agora é uma frase de efeito, é que Atenas tem muito mais a ver com Jerusalém do que a gente pensa. Flávio, que frase é essa, irmão? Vocês conseguiram anotar o que ele falou? Atenas tem muito mais a ver com Jerusalém do que a gente pensa. A gente pode, por exemplo, cara, Jean Tauidas, ele é um grande nome do cristianismo, certo? Sim. Se a gente pegar o escrito deles, ele é muito mais filósofo do que teólogo. Caraca, Flávio, tu acha que tem essa divergência tão grande entre o pensamento filosófico e o pensamento teológico? Agora que você me disse isso, me trouxe uma parada, porque eu acredito, irmão, que tem algumas terminologias, algumas nomenclaturas que a gente se utiliza que são primariamente filosóficas. Você vai falar um pouco mais sobre cosmovisão, por exemplo, e a ideia que a gente tem de cosmovisão, quem nos traz primicialmente é o próprio Kant, que é um filósofo, entendeu? Exato. Então, eu acredito que tem essa margem de complementaridade de filosofia e teologia. Esses mundos estão distópicos, são mundos distópicos, ou eles se você complementam? está coberto de razão, porque a gente está falando aqui de primeiro momento, Saulo, no primeiro tópico é a crença de Deus ser racional ou não. Sim. E a gente entendeu que existem ferramentas na filosofia da religião para tal, certo? Sim. No teísmo, de primeiro momento, e depois a gente chega no cristianismo. Só que não existe só a filosofia da religião ou a sociologia da religião, mas também existe a teologia filosófica. Caraca. Agora vem, agora prossegue. Tá entendendo? Que são dois caminhos que eles convergem para o mesmo fator. E aí a grande pergunta é, então por que o cristão ele tem que se ater à filosofia? Sim. Por que ele deve buscar isso? Por quê? Todos nós, e aí é um ponto que a gente vai chegar em Cosmovisão, todos nós temos dentro de nós mesmos, né, perguntas de ordem última. Mesmo que você nunca estudou na vida, se o seu filho perguntar para você, pai, o que vem depois da morte? Você tem alguma resposta pré-concebida, ainda que você nunca pensou sobre ela. Sim. A filosofia, ela é a origem das ciências. A filosofia é a origem da linguagem. Na verdade, ela não pode nem ser, talvez, descrita como uma ciência, mas ela é a origem das ciências. Das ciências, né? Porque é a partir dela que nós temos as noções de todos os conceitos. Então, a filosofia ela não está aqui no papel de substituir a Bíblia. Não. A filosofia está no papel de te ajudar a fazer perguntas melhores. Caraca. Então, nesse campo de vista, Tá a teologia cheio, e a filosofia... ele tá carregado de Jesus. A teologia e a filosofia ela não divergem. Sim. Tá entendendo isso? Porque se você tem... Aí entra o anti-intelectualismo. Cara, que isso é muito maneiro. Porque aí entra a ideia da anti-intelectualidade. Sim. Porque se você acha que a anti-intelectualidade é usar filosofia e não fazer filosofia, você está errado. Nossa.
Porque o que a gente está fazendo aqui, talvez seja usar filosofia. Mas e quanto ao fazer filosofia? Porque se a gente acha que lendo meia dúzia de livros para ir nas rodas por aí e falar um filosofês, conceitos de dualidade de substância, conceitos que ninguém vai entender, sendo um verbo borrágico e pendante, a gente acha que está fazendo filosofia, a gente está errado. Porque filosofia não é sobre hermeticidade. A filosofia tem um caráter muito mais ontológico, propriamente Então, dito. sobre isso. E só que muitas das vezes nós nos apegamos a essa ideia da falsa erudição, que também está errada. E Então, ela pressupõe uma arrogância. caramba, Flávio, eu acho que você citou um ponto muito importante aqui. Eu acho que o anti-intelectualismo, ele é um erro, porque faz com que a gente não busque esse conhecimento que você disse que é estritamente importante para a gente compreender as escrituras. Então, eu preciso estudar, eu preciso crescer intelectualmente para poder aprender. Mas a gente também cai nessa falácia aí, né, da falsa erudição. Exato. Que é tornar-me intelectualmente capaz e fazer com que esse ego da intelectualidade me coloque num patamar maior. Tem um livro ali que a gente deixou ali, que é Inteligência Humilhada, né? Pega ele ali, por favor, cara. Esse livro aqui... Pega ele aí que o Jonas Madureira... Meu Deus. Vai cair tudo ali. Deixa cair. Jesus tá no lugar. Aqui, ó. Esse livro aqui, cara, eu acho que é um manual de carteirinha pra responder essa pergunta. Irmão, deixa eu pegar Quer ele falar aqui, um por pouquinho favor. mais dele? Senhores, se vocês não acompanham o Jonas Madureira em lugar nenhum, se vocês nunca ouviram falar sobre o Jonas Madureira, mas eu sou pentecostal. Irmão, todo ser humano pentecostal, reformado, carismático, precisa ouvir o Jonas Madureira. Isso é por favor. A grande questão, cara, pra sua pergunta, Salu, é que a natureza humana, ela, de caráter geral, ela é imersa no mistério. Nós somos imersos no mistério. O mistério, ele existe. O mistério, de fato, há. Só que como a gente reage em relação a isso? Vou botar uma aguinha aqui. Como é que a gente reage em relação ao mistério? E a grande questão que trata isso é sine qua non, eu posso dizer. O Vitor Bispo, que é um grande amigo meu, vai estar aqui daqui a pouco. Você que tá ouvindo a gente aí em casa. Daqui a pouco ele vem. Ele tem uma frase que eu acho que é muito interessante, que explora um pouco mais desse conceito. Que ele fala assim, olha, se eu estiver errado, depois você me corrige, tá, Vitor? Ele fala assim, eu não serviria um Deus que eu não pudesse. Quer dizer, eu não serviria um Deus que eu pudesse entendê-lo. Isso pode chocar, né? Me chocou. Exato. Mas, de fato, existe um mistério que nós somos imersos. Porém, que mistério é esse que nós estamos mergulhando? É um mistério que aponta para a nossa ignorância? Ou é um mistério que é usar como Deus, como a frase antiga, Deus ex machina, que é como escapismo? O que eu quero dizer em relação a isso, tá? Você vai entender o que eu quero falar. Muitas das vezes, a anti-intelectualidade, ela surge no princípio de que a gente fala assim, olha, eu não quero saber sobre isso, porque eu vou acabar perdendo a fé, esse é um campo vazio, é um campo inóspito, as pessoas aí falam só coisas erradas, e isso é uma fuga. Isso é um escapismo. A anti-intelectualidade, ela se revela nesse princípio, que é o pegar o mistério e dizer que é algo absurdo. Esse negócio de evolução é tudo errado. Esse negócio... E outros exemplos. Filosofia é coisa de quem é maconheiro. Sim. Né? Não tem muito disso. Entender isso como algo absurdo é meramente escapismo. Há questões sim, que a minha razão não vai poder me levar. Exato. E aí tudo bem, porque me falta argumento, me falta evidência, me falta algum elemento que está para eu poder construir um raciocínio, digamos assim. E aí isso aponta para a ignorância, isso é válido. Mas a ideia é que quanto mais nós estudamos, isso que é diferente do falso eruditismo. Porque o cara que é falso erudito, ele aponta que sabe de tudo. Sim. Mas o cara que é erudito de fato, quanto mais ele estuda, ele percebe que não sabe de nada. Nossa. A gente tem o axioma prático de Sócrates, né? Exatamente. Só sei que nada sei. Sim. Isso torna um intelectual isso sadio, torna alguém né? com uma inteligência humilhada. Exato. Você consegue compreender isso? E aí, cara, e entender isso, e entender que o mistério não é a base da nossa ignorância? Caraca, Flávio. Eu acho que, Flávio, o que isso você está falando é muito importante, porque faz com que a gente tenha a ciência, né, como você explicou, de questionar. Exato. Eu acho, agora se eu estiver errado, se não fosse por favor, Lutero... coloque nos comentários, me esculache. Mas eu acho que a gente foi privado de questionar. Uhum. Não só no ambiente congregacional, não só no ambiente cristão no geral, mas a gente desde muito cedo é privado de questionar. Quando você faz um questionamento na escola, a galera, pô, tá doido, cara, tu é muito burro, que pergunta idiota. Mas eu acho que o questionamento, ele te afasta da ignorância. Exato. Então, quanto mais eu questiono, mais longe da ignorância eu tô.
E aí eu acho que é nesse momento que a inteligência se torna humilhada, como o Joana Madureira diz, e a gente se torna um erudito de fato. Cara, o que Então, a você gente busca falou é conhecimento. muito importante. Pensa, por exemplo, se Lutero não questionasse, onde a gente estaria. Irmão, tava até agora. Mas, brincadeiras à parte, citando de forma analógica, eu tive um professor de música. Eu sou músico, né? Você sabe disso, Sim. tal. Quem não sabe E um aí- bom músico, tá? Te chaleirar aqui, que é bom. Eu sou músico e toda aula que a gente tinha, ele falava assim, alguma dúvida? Eu falava, não tem nenhuma não. E ele falou assim, então procure ter. Porque a dúvida é aquela ânsia que nos move. É Exatamente. o estado que nos tira da inércia. Exatamente. Essa capacidade de ser crítico, né? Lógico, eu não tô querendo aqui ser descartesiano, né? Falar que eu se creio, logo penso. Sim. Né? Numa forma de paráfrase, né? Sim. Mas a dúvida ela é importante. Senhores, eu não tô falando aqui pra gente sair duvidando todo mundo, não, tá? Por favor. Por favor, Tô entenda. falando... Interpretação de por favor. Eu só tô dizendo que existem algumas coisas... O meu sogro, ele fala uma coisa que você citou o Vitor, eu vou citar o seu Cláudio Marcelo. Meu Deus. Já dá o like. E a referência. Ele diz, cara, pode parecer até um pouco radical, mas ele diz o seguinte: se Deus não aceitasse ser questionado, ele seria um Deus fraco. Caraca. Deus, cara, ele é Deus. É óbvio que ele não vai responder todas as nossas dúvidas. Mas ele é Deus, cara. Ele se permite ser questionado, irmão. Exato. Aqueles que se achegam até ele, pode se chegar com dúvidas. Eu lembro de Daniel, né, cara? Daniel, ele medita e, assim, ele não entende um texto. De forma muito superficial. Sim. Aí Deus fala assim, cara, fala anjo. E mostra pra ele. Explica pra ele aqui o que, Tá que ele entendendo? tá lendo. Que Deus, ele tem essa... Isso é o quê? O que é isso? A gente vai entrar agora, uma doutrina que eu quero tratar aqui, que é pensar como Abraham Kuyper, que é esse cara, que mudou meu pensamento em relação a isso. Agora a gente chegou num ponto... A filosofia, né, holandesa de pensamento, tanto o neocalvinismo quanto o Abraham Kuyper, ela me mostra muitas coisas, principalmente, sobretudo, sobre a soberania de Deus nas múltiplas esferas. Ou seja, a multiforme graça de Deus. Sim. Malik, ele fala aqui, no livro Filosofia e Cosmovisão Cristã, do Craig e do Morand, sobre a gente está muito preocupado nas igrejas com a evangelização da alma. E, de fato, isso é muito importante. Mas a evangelização da alma também não ocorre de forma separada da evangelização da mente. Estou falando uma heresia aqui? Não, porque a gente vai ver Romanos, Paulo fala isso em Romanos 12:2. Quando Cristo fala sobre pecado, ele aponta para a mente também. Exato. E transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis... Só que a gente esquece dessa outra parte da mente. Osés fala que o povo padece por falta de conhecimento. João conhecimento 8, da palavra de Deus. Exato. Conhecereis a verdade. E conhecer a palavra de Deus é algo que não se revela só propriamente dito ao texto escrito, porque é algo que é multiforme. Porque Deus se revela nas suas múltiplas soberanias. Só que a gente não está tendo a oportunidade, ou melhor, não está utilizando essa oportunidade de estar na academia e de conversar sobre isso, dar plausibilidade para os nossos argumentos, a gente está se afastando disso e perdendo terreno. E quando a gente perde terreno, o inimigo... Exato. avança. E aí, esse é o perigo de você abandonar o campo criativo. Porque o C.S. Lewis ele tem uma frase, eu anotei aqui, ela para mim é espetacular, que ele fala assim, se você está pensando em se tornar cristão, eu lhe aviso que você estará entrando em algo que ocupará toda a sua pessoa, inclusive o seu cérebro. O que é isso? Ser cristão não significa colocar o seu cérebro no lixo. Isso daqui eu não respondo, irmão. Vou ficar aqui no meu cantinho. Mas eu adorei essa abordagem, Flávio. Essa abordagem, o Heber Campos Júnior também fala um pouco sobre isso, quando ele vai abordar de forma total a cosmovisão. A gente pode falar um pouco sobre isso depois. Exato. Que o próprio Abraham Kuyper, cara, e a teologia holandesa no geral, Isso, fez com que... Exatamente. Fez com que esse homem de Deus, que é uma das bases do pensamento reformado, atingisse todos os campos da sociedade. O Abraham Kuyper, irmão, ele fundou um partido político. O Abraham Kuyper, Exato. ele era um teólogo. O Abraham Kuyper, ele era professor. O Abraham Kuyper, ele era ministro. Ou seja, ele estava em todos os pontos e nuances e periferias da sociedade. E repara que isso não é sobre domínio. Não é. E agora eu vou falar sobre o que eu tô querendo dizer. É. Isso faz com que nós estouremos essa bolha Exato. de cristão, congregação, igreja local. E até da academia também, né? E até de academia. Irmão, por favor, com muito cuidado que eu vou dizer isso aqui agora, Jesus, por favor, presta atenção em mim. Nós somos cristãos. Exato. E nós devemos estar, sim, estudando sobre política, estudando sobre economia, nós devemos saber sobre filosofia, nós precisamos estar em todas as periferias de diálogos e conversações. Não existe um diálogo que possa aparecer sobre uma mesa que Jesus não tratou e que sua palavra não fale com uma amplitude máxima. Exato. Eu acho que a gente, por ser cristão, a gente tem que ter essa abrangência intelectual.
um pouco próximo do Flavinho, que o Flavinho sabe falar de várias coisas ao mesmo tempo, mas essa abrangência intelectual de conversar sobre todas as coisas. E isso é perfeito o que você citou, porque eu lembro de um testemunho, tá disponível no YouTube para quem quiser assistir, de um físico brasileiro, um grande nome, que é o Daniel Alfa. Vou botar aqui nos... Bota aqui na descrição. Eu tenho esse poder agora, vou botar na descrição aqui embaixo. Daniel Alfa, ele é um físico que trabalhou na NASA, é um físico brasileiro. E ele é pastor. Ele conta, em um dos seus muitos relatos, que ao trabalhar na sonda Voyager, né, teve um problema, que também esse problema era o mesmo problema hidráulico que tinha nos trens de pouso de aviões, e os aviões, que tinha muito acidente nisso quando ele ia aterrissar, que ninguém estava conseguindo achar a solução, e ele leu um texto na Bíblia, de forma assim que Deus revelou para ele. Eu te falo, tem alguma coisa na Bíblia escrito sonda Voyager? Não tem, mas a Bíblia trata sobre tudo. Exato. E aí, o que eu quero dizer sobre isso é que, olha só, isso é muito, muito, muito importante entender, porque, claro, a gente não está querendo fazer que a gente está querendo trazer o cristianismo como um conjunto de filosofias. A gente está pegando o óculos da filosofia e querendo ver o mundo. Não é isso. A gente está falando da abrangência do que a palavra nos diz de tratar sobre tudo. Sim. Né? E a gente também tem que tomar cuidado para não cair em alguns problemas que eu já falei no início, como a gnose, por exemplo. Mas eu tenho uma frase que é de um rabino até, inclusive. Acho que o nome dele é Jonathan Sachs. Ele diz assim, mais ou menos, deixa eu ver se eu lembro. Ele fala assim, a ciência, ela separa as coisas para poder entender como elas funcionam, e a religião une para entender, acho que o propósito delas. Sim. Algo mais ou menos assim que ele trata. Acho que a religião une para poder entender o que elas significam. Sim. Porque a ciência, ela tem por caráter disso. E, de novo, a gente entra no contraponto aqui, entender? Então, poxa, a fé e a razão, elas são antagônicas? Cara, não são. A cada 10 minutos desse podcast eu entendo que a fé e a razão, elas estão uma da outra, irmão. Papo de amizade. Mas aí eu te pergunto aqui, agora eu vou jogar pra você essa daí. Joga. Como é que um cristão ele pode dialogar com a ciência? Como que ele lida com a questão do acaso, da linguagem de escrita? Tá bom. Você consegue pensar isso? Então, pra mim, dentro desse aspecto de cosmovisão, que a gente tá tratando assim meio que, né? Vai chegar lá. A gente vai chegar nesse ponto. Eu acredito que a ciência, ela também mostra a capacidade de Deus de resolver problemas. Assim como a história prova isso, a ciência prova isso, o direito prova isso, entre outras dúvidas que surgem, eu acredito que a ciência é mais uma das matérias que provam a existência e o poder de Deus. Não, você foi muito bem. E a grande parte do discurso que a gente vê e fica meio perdido. Tu realmente achou que eu fui bem, mano? Foi bem, claro que você foi bem. Eu não tenho que te chaleirar. Essa capacidade de síntese. É por isso que a gente tá fazendo um podcast, cara. Aquela coisa. Mas, assim, isso é muito interessante, porque a gente se pega meio perdido quando vai falar, principalmente de biologia. A gente tratou de filosofia, né? Talvez fique um pouco longe de entender, que eu falei de alguns conceitos aqui, mas a gente consegue pensar. Quando a gente fala de biologia, a gente acha que não tem um domínio, de fato amplo sobre o assunto, e a gente acaba se perdendo. A gente se pergunta, poxa, será que um cristão piedoso ele pode concordar com algumas teorias científicas? E a grande questão é que eu tenho que te dizer o seguinte, eu vou aqui falar, abre aspas, de uma frase do Guilherme de Carvalho, o grande Guilherme de Carvalho. Ele diz assim, olha, um cristão piedoso, ele não é obrigado a aceitar teoria nenhuma, mas ele é obrigado a relacionar sua fé com a realidade. Pronto. Era sobre isso aí. Obrigado, Guilherme. Ele conseguiu te ajudar. Caramba, te ajudar. Não consegui falar então, assim. Primeiramente, a gente tem que pensar que a gente não está submetendo Deus a nenhuma autoridade científica. Sim. Porque isso aí vai virar cientificismo, que é outro perigo que a gente tem que ter. Na verdade, o mundo hoje ele é doutrinado pelo cientificismo também, Sim. de certa forma. Entender que a ciência, e aqui não é agora para outro lado, né? De quem está fora da igreja, certo? Que é a razão última das coisas. E não é isso. Foi o que eu falei da frase do Jonathan Sachs. Porque por que a gente não consegue muitas vezes dialogar com um cara que é científico da área da biologia, da química, da física? Por quê? Porque a linguagem metodológica da ciência é diferente. É puramente isso. Porque a ciência ela não está preocupada, Salu, em saber o porquê. Ela quer saber o como. É por isso que a ciência ela não pode partir do pressuposto que você nasceu, puramente você nasceu. Sim. Tá entendendo? Então, por que ela não aceita... Porque é muito fácil, né? Por que ela não aceita isso? Não é, parece... Ela não pode fazer isso. Porque a gente tem evidências de registros muito mais simples antes de um bebê. Então, como que eu aceito a essência de um bebê como um ponto primordial, no sentido de evolução humana, e
E sendo que eu tenho, por exemplo, substâncias muito mais simples, de moléculas muito mais simples, e a gente pode entrar em diversas teorias aqui, falar sobre design inteligente, que a gente pode fazer um podcast só sobre cada evento disso, panspermia cósmica, supraprimordial e tudo mais. Mas tem substância muito mais simples, molécula muito mais simples, não pode fazer disso. Porque a ciência não está preocupada necessariamente o porquê, mas o como se desenvolveu de um organismo mais simples se tornar um argumento mais complexo, sabe? É por isso que Jesus é fenomenal, né? Exato. Porque não é só sobre o como ou o porquê. Existe esse Exato. Eu acho que a Bíblia, ela complementa isso. Não necessariamente eu preciso de algo empírico para provar que é real. Não necessariamente, eu preciso abrir A gente falou disso. assim como você disse. Isso aí. Eu aprendi isso aqui nesse podcast. Eu tô aprendendo muito nesse podcast. E a nossa fé, ela é sobrenatural. Não, e isso é muito... E assim, aí indo de continuidade com a ciência, a gente tem aqui 3 coisas que ferem muito o ego cristão, porque a gente não consegue tratar sobre elas. Porque a gente não consegue lidar, mas a gente está, na verdade, misturando elas. Que tem a evolução, a teoria da evolução e o evolucionismo. A gente tem que separar essas 3 coisas. Sim. Elas não são as mesmas coisas. Porque a evolução é propriamente o fato. Compreende o que eu quero dizer? A evolução é propriamente o fato. Você pode falar sobre microevolução, macroevolução, aí você destrincha isso aí de novo. A gente vai ter um podcast sobre isso. Mas a evolução é o fato. O mundo, de certa forma, e os organismos evoluíram de certa forma. Ponto. Aí a gente entendeu, todo mundo concorda, eu acredito. A teoria da evolução é o que o Darwin apresentou. E nem Darwin, ele falava sobre um aspecto de evolução de superespécie. No seu próprio livro, A Origem das Espécies, ele fala sobre termos de criação. Sim. A teoria da evolução de fato, é uma teoria. Só que o evolucionismo é uma coisa muito mais geral. Porque o evolucionismo é uma visão de mundo. É entender que tudo surgiu a partir disso. E aí que começa a ficar complicado. Entendeu? Você abordando um pouco sobre visão de mundo, eu acho que a gente retoma novamente essas lentes da cosmovisão. Exato. E aí eu queria, Flavinho, que você entrasse nessa seara, porque é um tema que está sendo muito tratado, e eu acho que quando a gente começa a falar muito sobre um tema, não necessariamente a gente sabe muito sobre esse tema. Às vezes esse tema virou a voga ali do momento, tá todo mundo falando sobre. Eu acho que esse tema, né, essa palavra, ela tá permeando ali as nossas igrejas, algumas pregações, muitos eruditos intelectuais aí no meio cristão. Tem como tu tentar pelo menos sintetizar um pouco o que seria essa cosmovisão cristã aí que a gente... Assim, o J.K. Chesterton, ele diz assim, olha, Deus fez o homem para a realidade, e o que ele juntou não deve ser separado. Nossa, eu nunca ouvi falar nesse cara. Que isso? Tá pegando, pô. Tá pegando. Vai. Só que a gente vai falar de cosmovisão, e cosmovisão, né, de forma geral, ela denota um comportamento de entender tudo diante de uma só visão, de uma perspectiva, de um cosmos. E todos nós temos cosmovisões. Ainda que você nunca ouviu falar nesse termo, todos nós possuímos. De novo, para você responder algumas perguntas de ordem última, e como você vai fazer isso ou aquilo outro, você tem uma cosmovisão. O Weber Campos ele cita vários exemplos que a gente pode entender melhor, de forma simplista, sobre isso. Por que ele fala um pouco sobre isso? Exemplo, ele foi dar uma aula na Coreia do Sul, uma aula, e lá surpreendeu ele que os alunos não comentavam nada, não perguntavam. Por quê? Para eles a educação, diante da sua cosmovisão, que se aplica à cultura do local, era prestar atenção, porque tem alguém que na cabeça deles é mais inteligente que eles, e eles estão ouvindo. Só que para o americano, isso é uma ofensa. Porque se eu estou dando uma aula e ninguém está participando, estou dizendo que aquela aula está sendo extenuante, pedante, chato. É o que a gente está falando. Eles não questionam, assim, não abre margem para poder, né, dialogar ali. Uma menina, ela namorava com um rapaz que era ela era do Oriente, o rapaz já era de outro local, e ela entendeu que, vivendo no Ocidente, né, por não ter mais afeto em relação a essa pessoa, era melhor terminar. Isso é uma decisão correta, assertiva, certo? Só que na sua família, do Oriente, ela foi completamente julgada por isso. Caramba. É percepção cultural completamente diferente, né, então, a cosmovisão, ainda que eu ainda nunca tenha ouvido falar sobre ela, todos nós possuímos ela. Então, Fábio, vamos lá. Eu vou tentar sintetizar aquilo que eu entendi. Por Se eu estiver errado, você vai que vai. A gente já tem uma visão prévia sobre o mundo. Temos. E essa visão prévia, eu acho que ela permeia um pouco a filosofia de John Locke. John Locke, ele tem uma teoria da
tábula rasa. Não sei se tu lembra dessa Sim, teoria. sim. Essa teoria é muito importante. Ele acredita que a nossa mente, a gente nasce com uma tábula rasa. Não Uhum. tem nada, não tem pintura nenhuma, não tem nada. Mas a partir das nossas percepções, dos nossos sentidos e sentimentos e tudo mais, a gente vai pintando ali aquelas tábulas ali a ponto de formar o nosso pensamento crítico. Uhum. E eu acredito, de certa forma, nesse pensamento filosófico, porque a gente, de alguma forma, tem uma percepção distinta mediante as coisas que a gente passa. Por exemplo, quando tem um caso de um crime, por exemplo, tu pode olhar para aquele crime e ter pelo menos 3 ou 4 percepções distintas. Alguém pode querer condenar o bandido que fez isso, outra pessoa pode querer entender o porquê dele fazer isso, uma outra pessoa pode pensar o porquê que aquela pessoa foi assaltada naquele lugar. Ou seja, a gente tem visões distintas mediante ao crescimento e a vida que Exato, nós né? O que é tivemos. influenciado. Exatamente. E eu acho que a nossa cosmovisão, ela é moldada por isso. Só que, quando que a nossa cosmovisão pessoal, intrínseca a nós ali, ela bate de frente com a cosmovisão cristã, que é a visão que Deus tem sobre as coisas? Quando que isso acontece? Cara, a cosmovisão cristã, ele é um ponto que você tocou que a gente tem que fazer algumas separações. Porque existe cosmovisão cristã? Eu não posso dizer que existe uma cosmovisão cristã. Eu posso dizer que existem cosmovisões que todas elas são amparadas debaixo de um guarda-chuva cristão. Sim. Mas se a gente, por exemplo, falar assim, poxa, na Idade Média, falando da história da igreja, né? Existia uma cosmovisão cristã que era diferente, porque havia teocracia, a gente está cometendo uma falhabilidade, um erro. Por quê? Existem diferentes cosmovisões ao mesmo tempo. Se a gente pega, por exemplo, Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, a gente vai ver que eles debatem entre si e assim, de forma... assim, de eventos que são básicos, baseados para cada um. E não é muito bem assim, porque existem diversas cosmovisões cristãs. E aí, isso que você falou, eu entendo muito sobre unicidade, certo? Quer entender Sim. diante do que eu vivi e tudo mais... Entender? Será que existe uma coisa só? Existe um argumento racional? Existe, pelo menos, diante de tudo isso, da ciência, da filosofia, existe uma única coisa coerente, né? Acho que é isso, né? Sim. E, cara, isso que você falou é uma pergunta, assim, de gênio. Eu tenho que te tirar o chapéu. Oxe, primeira Por vez quê? que ele me honra nesse podcast. Porque, por exemplo, vamos lá, vou fazer um paralelo com o Albert Einstein, tá? Nas últimas décadas de Albert Einstein, ele passa a sua vida toda, né, estudando os últimos anos de vida dele sobre uma ciência que unificaria tudo, né? A teoria das cordas. Só que ele não conseguiu. Você pode falar que isso é um fracasso. Mas faltava alguns elementos para poder entender que existia uma força que unificaria tudo. A gente, quando vai entender sobre a ciência, né, eu volto a falar da ciência de uma certa forma, para entrar na cosmovisão, a gente percebe que existem 4 forças fundamentais no universo. E isso é de uma sacada muito grande. Porque pensa, como é que um cara tira de uma maçã que existe uma força que não só rege aquela maçã, mas todo o universo, que é a gravidade? É uma Mas, enfim, loucura. a força gravitacional, a força eletromagnética, né? Sim. Porque você sabe, onde existe corrente elétrica, existe magnetismo, campo magnético e tudo mais. Quem queimou Paesa... Não pegou essa, que nessa não tem Quem física. queimou Paesa não pegou essa daqui, tá na onça. Aí você tem a força... Aí isso é nível macroscópico. E nível microscópico você tem a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Quando você vai fazer alguns experimentos energéticos em relação a isso, e de forma sintética aqui, você percebe que elas se unem. Sim. E você tem que elas vêm de uma origem só. Ou seja, se as 4 forças fundamentais voltam a uma origem una, significa que existe uma força primordial. Então, se a própria ciência remonta a uma coisa que vem de uma coisa só, olha como que isso se unifica com tudo. É a E mão remonta ao do cristianismo. grandão da Galileia. É isso que Você entende unifica que é tudo. isso? E aí, por isso que eu falo assim, caraca, a biologia é totalmente contra a física, a ciência, ao cristianismo, e já vou chegar na cosmovisão, a gente entender sobre a coerência disso tudo, eu tô falando sobre a unidade, por isso que eu tô unindo tudo. Porque, cara, vou te falar uma coisa real, Saulo. Nem o biólogo sabe o que é vida. Qual é o objeto do estudo do biólogo? Biologia. Biologia, estudo da vida. Ele não sabe o que é vida. Por que é vida? Não tem definição muito clara. Você pega os principais artigos científicos, não existe definição muito clara de vida. Porque vida é o quê? Alguém que nasce e tem a propriedade, a possibilidade de se reproduzir e se autossustentar e morrer. O fogo é vida? Porque o fogo, ele nasce. O fogo, ele se reproduz. Sim. O fogo, ele se autossustenta e ele morre também. Você tem razão, é um ponto. Então, assim, a ciência até hoje também tenta responder algumas perguntas. Só que uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o que Heidegger ele propõe, que é o filósofo. Que ele fala assim, cara, a vida é sobre o espanto. É sobre nós nos espantarmos com a natureza. O cientista, ele está disposto a conhecer novos fatos e coisas e se espantar com isso. Muitas das vezes nós, cristãos, não estamos dispostos a conhecer novas coisas e nos espantarmos com isso.
Caramba. E é isso que impede uma cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã, cara, ela é algo que ela tem que ser muito bem pensada, sabe? Porque ela é um berço para que a gente possa chegar nesse nível de inteligência e inteligência familiar. Nossa. Cara, eu vou fazer uma coisa aqui também, não sei se eu posso fazer isso, tá? Pode Às ficar à vezes a gente vontade. pode. Então, a gente tá falando um pouco mais sobre cosmovisão, mas a gente vai deixar aqui na descrição uma coletânea de aulas do Felipe Fonte, que é um dos pastores referências pra gente, assim, Vou se botar do tratando Jonas Madureira desse tema. também. Tem do Jonas Madureira, a gente vai botar bastante material aqui, É. tá? Na descrição. Então, assiste ao podcast, depois vai pras aulas dos caras que são brabos ali pra você, Exato. entendeu? E aí, acho que por último, a cosmovisão e o mundo de Deus, a gente tem que tomar alguns cuidados. Em tudo que a gente falou, agora eu vou parecer um pouco contraproducente com a minha própria fala. A gente tem que tomar cuidado também para olhar esse mundo e não querer também forçar tudo em teorias científicas. Porque a gente está deixando de aproveitar a fotografia. A gente não pode ver um filme e falar, caramba, beleza. a beleza do que é, porque Deus também se revela nisso. Sim. E pelo próprio fato das coisas serem, não necessariamente de uma correlação muito bem estrita. Em forçar uma teoria científica em cima de tudo. E também na arrogância. A gente não pode atrelar isso e entender, poxa, eu sou o inteligente. E a gente tem uma arrogância, tanto aquele que é o cético, que não quer, né, o que usa o mistério como escapismo, que ele fala, não preciso disso. Sim. Mas o cara tá se privando de conhecer mais de Deus também, eu entendo assim. Nossa. Porque se Deus ele se revela diante de todas as coisas, a soberania das esferas, que Abraham Kuyper fala, como eu não quero conhecê-lo mais? Como eu não quero desfrutá-lo mais? É. Então a arrogância está indo pelo lado do ceticismo e a arrogância também pelo lado daquele que crê e busca o conhecimento. Porque ele começa, talvez, a mudar de local as coisas, sabe? Eu acho que é um perigo muito grande. A gente tem que se atentar. Então a fé e a razão, de forma assim, sintética, são íntimas. A Nossa. crença em Deus é racional. Porque as duas são criação de Deus. Exatamente, Flávio, eu concordo com você. E eu acredito que, pós esse episódio, a gente vai tomar um pouco mais de cuidado com relação à busca do conhecimento. A gente vai ter essa percepção de buscar o conhecimento de fato, porque nós somos cristãos e a gente precisa conhecer mais sobre os temas que estão sendo tratados, sobre as coisas que estão sendo ditas. Eu posso citar um tudo mais. exemplo? Assim, se a gente pega até a história da igreja, quando tem aquele texto de Timóteo que fala assim, né? Sobre toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, Exato. se eu tiver errado, errei. Se eu tiver errado, errei, mas eu acho que é isso aí. Quando a gente vai ver os comentários na Septuaginta, a gente vê que os pais da igreja, eles não utilizam esse texto para aplicar no conceito de inerrância. Sim. Que existe falha na Bíblia, de alguma forma no canon bíblico. Mas eles usam esse conceito aqui, né, tem a palavra em grego para isso, de que toda a escritura é apta para me deixar mais sábio. Sim. Que é inspirada por Deus. Cara, porque isso aí já é um ponto para um outro podcast. Até a Revolução Francesa ali, até um pouco do século XVIII, século XIX... Tem a ver com Kuyper isso também. Exatamente. Não tinha, cara, essa divisão tão clara entre a fé e a razão. O racionalismo, ele não estava tão em voga assim. Hoje, irmão, com todo respeito, para mim, Moisés é um dos maiores intelectuais da história da igreja. O apóstolo Paulo, entre outras referências bíblicas que foram utilizadas por Deus para poder auxiliar o seu povo. Paulo ele combate os sofistas, né? Que são pensamentos Cara, filosóficos. o apóstolo Paulo, em Atos 17, cara, ele tá no Areópago pregando pra um monte de gente aí estoica que tá falando um monte de coisa filosófica e ele tá aqui. Exato. Senhores, ele tá aqui. Por que a gente hoje, por utilizar disso daqui, que é a inerrante palavra do Senhor, a gente parece ser menos intelectual? Por que numa mesa de debate o universitário cita Rousseau e ele é intelectual? E eu não posso citar Moisés, que pra mim é um líder muito importante. Um teólogo cristão que passou anos estudando grego, né? Entendeu? Cara, por que eu não posso citar o apóstolo Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, que é pra mim uma referência de intelectualidade, e eles podem citar, sei lá, diversos filósofos pré-socráticos. Tá conseguindo entender o que eu tô querendo dizer? E isso é uma coisa que a gente conversou, que isso é consequência do anti-intelectualismo. A própria igreja fez isso, porque a ciência, ela nasce do vestígio de fé. Sim. Galileu Galilei, Isaac Newton, todos esses, Nicolau Copérnico, são pessoas cristãs. E que tinham dúvidas. Cara, eu acho Só que a igreja, por adotar essa estratégia de querer se eximir desse caráter elusivo, ela perdeu isso. E perdeu esse lugar. Isso não pode ser perdido. E nós não podemos perder esse é o propósito desse podcast aqui. Por isso esse podcast que a gente escolheu o episódio número 2 para isso. Porque ele pavimenta o que é a essência do Depois do Amém. Acho que tudo isso é Depois do Amém, concorda comigo? Cara, Depois do Amém é eu e o Flavinho.
tendo as nossas conversas meio loucas, meio duvidosas, mas, claro, apontando pro Senhor Jesus, que, de fato, é aquele que nos É isso aí. redime, nos auxilia e nos fornece o conhecimento necessário pra gente viver nesse mundo meio doido. Para que a gente consiga levar cativo todo o nosso pensamento a Deus. A gente leu isso no começo. E não confia no nosso próprio entendimento. Eu acho que isso é a Exatamente. síntese desse episódio. Flavinho, eu Concorda gosto, comigo? você citou Romanos 12:2, eu gosto muito desse texto. Eu queria lê-lo, tá? Porque aí foge um pouco da... Ah, mas se eu falar lembrando aqui, pode ser que eu esqueça algum ponto. E não vos conformeis. Romanos capítulo por número 12, versículo 2, e diz assim, ó. Eu vou ler na NVI, aí a versão é um pouco diferente, tá? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que eu possa experimentar essa vontade de Deus, eu preciso conhecê-lo Em todas as esferas. em todas as esferas. Como eu consigo saber a vontade de Deus sobre um tema específico se eu não me debruçar sobre É ele? verdade. Entendeu? Isso eu acho que é um problema que... E isso tem que causar o espanto, né? A gente falou de Heidegger, a gente falou de Melick, a gente falou de Plantinga, a gente falou disso, mas a gente não precisa falar de nada disso. Como que acaba essa conversa? Não tem como acabar. Então, foi o que eu falei. Esse assunto aqui é inesgotável. A gente pode ir para antropologia, a gente pode traçar a história da igreja, a gente pode falar de física, tá entendendo? Por exemplo, a gente falou de evolução, certo? Não é porque eu concordo com algum elemento da teoria da evolução que eu sou um evolucionista. Exemplo, se eu vejo a física mecânica, por exemplo, Cara, eu sei que existe a lei de Newton, mas eu sou um mecanicista por causa disso? não. Não. Então, entender isso é entender que o que precisa aparecer? Que eu sou um cristão. E o cristão, ele abrange tudo isso, certo? Flavinho, que diálogo, irmão. Espero que vocês tenham crescido bastante com a nossa conversa. Sem convidado, não sei se você... Olha só, se você não gostou, você vai ter que sustentar, Irmão, porque vai ter mais ter episódios que aturar vai ser só a isso daí. gente. Continue seguindo a gente nas redes sociais, a gente tá colocando bastante vídeos lá. Poxa, mas você tá colocando um vídeo de um filme, isso não tem nada a ver com... O nosso tema é cosmovisão. É isso Então, aí. se a gente tá colocando um vídeo lá, é porque a gente vai colocar algo que... Uma reflexão. Alguma reflexão que vai fazer com que a sua fé seja robustecida, vai fazer com que você cresça na fé, vai fazer com que você cresça como pessoa. E isso é o Depor do Amém. É isso aí. Pra gente finalizar esse episódio, eu quero deixar aqui um recado da nossa próxima convidada, que tem um tema muito especial. Tá? Fique com a nossa próxima convidada. Não esquece de curtir, coloca um comentário, compartilhe com a sua igreja. Caramba, tem 2 jovens muito malucos aqui falando um negócio muito interessante. Joga no grupo de jovem, tá bom? É isso aí. E no próximo episódio a gente vai estar com uma convidada muito ilustre aqui que vai estar aparecendo agora na tela. Valeu. Flavinho, obrigado, irmão. Então, depois do amém e amém. Amém. Eu sou a Ellen, estudante de psicologia, atualmente no 6º período e líder da CRU UF Campus dos Goitacazes. No próximo episódio, depois do Amém, a gente vai conversar sobre como manter a fé viva em meio à universidade, os desafios da ideologia e como o evangelho floresce, sobrevive nos corredores da faculdade. Você não pode perder, vai ter muita conversa depois do Amém. Te vejo lá.